Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 103b, no parágrafo 4º, e vamos tratar do inciso 1 e inciso 2. Nós vamos iniciar o estudo sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça. E vamos à leitura. Parágrafo 4º do artigo 103. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, inciso 1, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Importante leitura. E a gente já começa a destacar o seguinte: nós vimos na aula passada que a natureza do Conselho Nacional de Justiça é exclusivamente administrativa, sem função jurisdicional de controle interno do Poder Judiciário. E sobre a sua competência, ele tem o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Sobre a parte de estrutura, nós vimos na aula passada. Inclusive, montamos esse quadro bem interessante, onde nós pontuamos informações importantíssimas, muito cobradas em provas e concursos. Não deixe de assistir o vídeo, está disponível aqui no canal. Então, quando falamos da competência do Conselho Nacional de Justiça, temos que lembrar que compete a ele o controle, como nós destacamos, da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Ok? Perfeito? Destacado para você. E cabe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Veja que o rol não é taxativo. Podem haver outras atribuições e essas outras atribuições lhes serão conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Daqui a pouquinho a gente volta nessa parte. Vamos ao inciso 1º. Cabe a ele, compete a ele, zelar pela autonomia do Poder Judiciário. Isso nos faz lembrar da aula do artigo 2º da Constituição Federal. Lá nós vimos sobre a separação dos poderes e nós vimos que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Você sabe que para ser independente deve possuir autonomia. Quem é que vai zelar pela autonomia do Poder Judiciário? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Na aula do artigo 2º, a gente ainda fala sobre as funções típicas e atípicas de cada poder. Tá? Um destaque para a função típica do Legislativo, que é de legislar e fiscalizar. Nós vamos tocar nesse ponto daqui a pouquinho, quando a gente falar do TCU, no finalzinho do vídeo, para ser mais específico. Pois bem, então cabe a ele, ao Conselho Nacional de Justiça, zelar pela autonomia do Poder Judiciário. E eu trouxe um julgado no controle concentrado de constitucionalidade, que é muito importante. Professor, não lembro o que é controle concentrado de constitucionalidade. Professor, não sei o que é controle concentrado de constitucionalidade. Não tem problema. A partir do artigo 102 da Constituição, você tem vídeos importantes que vão diferenciar para você o controle concentrado do controle difuso. E nós aprendemos que o controle concentrado ele é realizado pelo STF, que é o órgão cúpula do Poder Judiciário. Também tem um videozinho lá do artigo 5210, muito importante, tá? E o Judiciário vai exercer esse controle concentrado através das ADIs, ADCs, ADPFs e súmulas vinculantes. No controle concentrado, nós temos a generalidade, a impessoalidade, a abstração e a decisão é para todos. O vídeo está disponível para você no canal. O link vai ficar para você no final do vídeo.
Bom, no controle concentrado de constitucionalidade, nós temos uma ação direta, que foi feita em relação à Emenda Constitucional 45 de 2004. Por quê? A Emenda 45 de 2004 vai trazer o CNJ. E houve um questionamento se a atuação do CNJ era constitucional ou não. E eu trouxe aqui partes do julgado, porque ele é muito instrutivo e vai nos trazer orientações importantíssimas para a compreensão desse tema. Veja o seguinte: ação direta, Emenda Constitucional 45 de 2004, o Poder Judiciário, CNJ, instituição e disciplina, natureza meramente administrativa, não tem função jurisdicional, tá? Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos poderes. Destacando mais um texto, são constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o CNJ como órgão administrativo do Poder Judiciário Nacional. Poder Judiciário, caráter nacional, regime orgânico unitário, controle administrativo, financeiro e disciplinar. Mais um trechinho, CNJ, órgão de natureza exclusivamente administrativa, atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados hierarquicamente abaixo do STF, preeminência deste como órgão máximo do Poder Judiciário sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos ao controle jurisdicional, inteligência do artigo 102 caput, inciso 1º, a linha R, e 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal. O CNJ não tem nenhuma competência sobre o STF e seus ministros, sendo este o órgão máximo do Poder Judiciário Nacional e que aquele está sujeito. ADI 3367, quando se fala em CNJ, quando se fala em controle concentrado de constitucionalidade que trate de matéria do CNJ, você não pode deixar de ler a ADI 3367. E é importante destacar, tá, que a competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados hierarquicamente abaixo do STF. O STF está sujeito ao CNJ? Claro que não. Já foi decidido, inclusive, no controle concentrado de constitucionalidade. E você pode observar que a ADI faz menção ao artigo 102 caput, inciso 1º, a linha R, que nós já estudamos. Inclusive, eu destaquei que o Conselho Nacional de Justiça não tem função jurisdicional e deixei bem claro que cabe ao STF exercer o controle jurisdicional do CNJ e do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Também vale para ele, tá? Pois bem, aliado à sua natureza constitucional está seu status político, dada a sua composição plural, formada por juízes, membros do Ministério Público, advogados e cidadãos. Nós já vimos a composição do CNJ e vimos que ela é plural, que ela tem o seu status político, além da sua natureza constitucional. No seu âmbito nacional, impõe vedação aos estados para instituir órgão de controle do judiciário local com a composição de membros externos ao judiciário, posição consolidada perante o Supremo Tribunal Federal, súmula 649, que veda aos Estados-membros competência legislativa para instituir órgão de controle externo do Judiciário. Professor, então não pode haver, por exemplo, um Conselho Estadual de Justiça? Não. Existe a vedação, inclusive o STF já se posicionou sobre isso. Nós podemos observar a súmula 649 do STF que diz: é inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Ainda no inciso 1º, nós vamos ver que cabe a ele zelar pela autonomia do Poder Judiciário, mas não só a sua autonomia, também pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. E nós vamos observar que o Conselho tem competências definidas constitucionalmente, sendo estas ligadas ao controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, bem como a garantia do cumprimento dos deveres funcionais. Até aqui, texto do parágrafo 4º.
Tais atribuições não são exaustivas, podendo o Estatuto da Magistratura estabelecer novas atribuições. Mas isso vai trazer uma consequência. Primeiro, somente a própria Constituição ou o Estatuto da Magistratura podem criar novas atribuições ao Conselho. Segundo, é vedado ao Conselho, por seu poder meramente regulamentar, inovar seu rol de atribuições. Informações importantes, tá? E como ele vai zelar por essa autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Nós temos que destacar o seguinte: as resoluções do Conselho são só elas? Não. O CNJ pode, dentro das atribuições, expedir atos, pode apreciar a legalidade de atos administrativos, mas o que mais se destaca realmente são as resoluções do Conselho. Inclusive, eu trouxe alguns exemplos. A Resolução 07, que veda a prática do nepotismo por violação ao texto constitucional, tema posteriormente objeto da súmula vinculante 13, que eu já vou destacar para você. Resolução 54, que institui o Cadastro Nacional de Adoção. A Resolução 63, que institui o Sistema Nacional de Bens Apreendidos. A Resolução 65, 75, 79 e por aí vai. Estão destacadas para você aí no vídeo. Então, o que a gente tem de mais importante são realmente as resoluções do Conselho, mas não se limita apenas a estas, a autonomia do Conselho Nacional de Justiça, tá? E o inciso 2º vai dizer que cabe a ele zelar pela observância do artigo 37. O artigo 37 é conhecido. Está na Constituição Federal e diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP e você já sabe: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós destacamos, inclusive, sobre o princípio da impessoalidade no nosso vídeo do artigo 37, que este princípio se divide em relação aos administrados e ao administrador público. E em relação aos administrados, ele impede privilégios, ele guarda íntima relação com o princípio da igualdade e veda o nepotismo. Vedando o nepotismo, nós vamos ter o quê? A edição da súmula vinculante número 13. E você viu que foi através do CNJ, da Resolução 07, foi ele que deu o start, que resultou na súmula vinculante 13, a súmula de vedação ao nepotismo. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Importante a atuação do CNJ. Está aí para que todos vejam. O princípio da impessoalidade, em relação ao administrador público, veda a promoção pessoal do agente público. Então, voltando aqui para o nosso texto, ele vai zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação. Tanto pode o próprio CNJ de ofício realizar a sua atuação, como também ser provocado para isso. A legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. O CNJ tem a incumbência de zelar pela observância do LIMP, lá do artigo 37, pela legalidade dos atos administrativos praticados por membros do órgão do Poder Judiciário. E de que forma que ele fará isso? Lá no artigo 37 a gente vai ver o princípio da legalidade. E para fazer isso, ele pode desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. O CNJ tem competência para desconstituir, para rever e fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Ele estará de olho nas atuações administrativas praticadas por membros ou órgãos do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Nós vamos ver lá no artigo 74, inclusive, que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de
Inciso 4º, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Aula disponível para você do artigo 74. E não deixe de assistir também a aula do artigo 71, tá? Tem esse quadro bem interessante que a gente explica ponto a ponto e vai te ajudar a resolver questões de prova que cobre o assunto referente ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo. Não deixe de assistir. Na próxima aula, artigo 103b, parágrafo 4º, vamos continuar a partir do inciso 3º, vamos também destacar o 4º, nós vamos dar sequência no assunto sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.